Danos morais. Tudo gera danos morais? Qualquer situação desagradável do dia a dia pode gerar direito a uma indenização? Ou existe um limite entre um simples aborrecimento e uma situação realmente que pode ser considerada um dano moral pela justiça? Essa é uma dúvida muito comum. E para entender melhor isso, imagine a seguinte situação. Você decide fazer uma compra parcelada ou solicitar um cartão de crédito. Está tudo certo até que o atendente olha para o sistema e diz: o seu nome está negativado. Naquele momento você fica confuso, porque você nunca fez nenhuma dívida. E depois de investigar melhor, você descobre que uma empresa colocou o seu nome no SPC, ou Serasa por engano. E enquanto você tenta resolver esse problema, você passa horas em atendimento, não consegue crédito e ainda precisa lidar com o constrangimento daquela situação que você passou. Então surge a pergunta: será que isso gera direito à indenização por danos morais? O tema danos morais aparece cada vez mais nas redes sociais, nas notícias e até em conversas do dia a dia. É muito comum ouvir alguém dizer: isso aí é processo por danos morais. Mas, na prática, a justiça não reconhece o dano moral em toda a situação. Os tribunais vão analisar alguns critérios antes de decidir se existe ou não o direito à indenização. Por isso, entender quando realmente vale a pena entrar com o processo é fundamental para evitar frustrações e também para conhecer melhor os próprios direitos. Então, para exemplificar, o que são danos morais? De uma forma simples, os danos morais acontecem quando existe uma violação à dignidade, à honra, à imagem ou ao bem-estar psicológico de uma pessoa. Então, quando alguém passa por uma situação que causa humilhação, constrangimento, um sofrimento injusto. E é importante entender também a diferença entre danos morais e danos materiais. Os danos materiais envolvem prejuízos financeiros, então como perca de dinheiro ou bens. E já o dano moral está ligado ao sofrimento, ao impacto emocional, que é causado por determinada situação. O artigo 186 do Código Civil estabelece que quem causa dano a outra pessoa, ainda que apenas moral, comete um ato ilícito. E o artigo 927 do Código Civil determina que quem causa o dano tem o dever de repará-lo. Mas, nesse sentido, existe um ponto importante. Nem todo problema do dia a dia gera dano moral. E os tribunais costumam usar uma expressão muito comum nas decisões judiciais, que é o mero aborrecimento. Isso significa que pequenos problemas da rotina não geram direito à indenização. Por exemplo, um atraso pequeno em um serviço, ou uma falha simples em um atendimento, um contratempo comum do cotidiano. Essas situações normalmente são consideradas transtornos normais da vida em sociedade. Para que exista realmente o dano moral, é necessário que a situação ultrapasse esse limite e cause realmente um impacto relevante na dignidade da pessoa. Existem algumas situações bem comuns que a justiça costuma reconhecer o direito à indenização. Um exemplo muito comum é justamente a negativação indevida dos nomes em órgãos de proteção de crédito, como o SPC ou Serasa. Então, quando uma pessoa tem o seu nome registrado como devedora por uma dívida que não existe ou que já foi paga, isso pode gerar sim um constrangimento que prejudica a sua reputação financeira, assim como na história que eu contei para vocês. E outras situações que também podem gerar danos morais incluem cancelamento de voo, quando eles não dão uma assistência adequada ao passageiro ou quando esse cancelamento causa um problema muito grave. Outros exemplos, bloqueio indevido de conta bancária, cobranças abusivas ou inexistentes, divulgação não autorizada de imagens ou informações pessoais, erro médico que cause agravamento do problema de saúde, mas é importante lembrar que cada caso precisa ser analisado individualmente, considerando a gravidade de cada situação e suas consequências na vida da pessoa. Então, antes de entrar com o processo por danos morais, alguns pontos precisam ser avaliados. Primeiro, é necessário que exista uma conduta injusta ou ilegal. Segundo, é fundamental que existam provas desse ocorrido, como mensagens, e-mails, documentos, protocolos de atendimento, ou, em último caso, até testemunhas podem ajudar também a demonstrar o que aconteceu. E, por último, é importante que o dano tenha sido significativo, causado então constrangimento, sofrimento ou um prejuízo à dignidade humana. Por isso é indicado buscar orientação jurídica para analisar a sua situação com cuidado.